o que significa um early exit, e às vezes e eu vejo isso, o João acho que vai concordar comigo também, às vezes o mercado, especialmente o mercado de VC, torce um pouco o nariz quando a gente fala de early exit, né? E explica um pouco por que isso acontece, Pedro, e também o que está por trás disso, né? Que depois eu queria explorar com o João um pouco o que a gente deveria se atentar se, por exemplo, o nosso projeto fosse um early access. Como é que eu me preparo em termos jurídicos, em termos estruturais, enfim, mas vamos começar com essa definição, Pedro, só para a gente aquecer aqui. Legal, legal. Indo pelo começo, então, a estrutura de Venture Capital, né, tem uma rota que é bem idealizada daquele empreendedor que vem do zero ao topo e abre capital na bolsa, toca o sino lá em Nasdaq, que tem todas aquelas explosões de confete e etc. E eu acho que isso é uma das coisas que realmente os empreendedores podem mirar, e a depender da solução é algo completamente atingível, só que isso significa e representa 0,0001% dos casos, né? Então, a taxa de mortalidade é muito alta e todo mundo sabe disso, só que dentro dessa estrutura não existem só os ganhadores que levam o negócio para a bolsa e todo o resto são os perdedores que não levam nada. E é aqui onde a gente trabalha e a gente olha muito para os early exits, que é um negócio que não necessariamente ele vai seguir todos os passos até um IPO, mas que ele vai ser construído, ele vai amadurecer e ele vai começar a fazer parte e integrar um outro negócio que aí sim entra numa nova jornada, como o próprio João falou, né? Não é um final, mas é um começo junto com outro cara que está trabalhando ali. E a maioria desses early exits, ele tem um formato de M&A estratégico. Ou seja, ou uma grande corporação, ou até uma outra startup que está em um estágio mais avançado, vai integrar esse time, vai integrar esse produto e isso vai fazer parte dessa jornada um pouco maior. Que é uma das coisas que aqui na ACE a gente consegue fazer muito bem, né? Que é conseguir trazer os empreendedores, não necessariamente para levar ele para o topo do mundo, abrir capital em Nasdaq, porque tem um crivo muito alto e as chances são muito pequenas, só que ainda assim você consegue mudar a vida dos empreendedores e ter um impacto muito positivo na sociedade fazendo isso. Então, algo que a gente fala muito aqui, né? Você quer ser rico ou quer ser rei? E eu acho que é uma das contas que a gente faz, olhando para toda a jornada, né, de empreendedorismo do VC até chegar no IPO, cada vez que você levanta dinheiro de capital externo, né, que você tem investidores, você vai deixando um pedaço da tua empresa pelo caminho. Você vai tirando o percentual que é da sua propriedade da empresa, entregando e diluindo isso para os investidores. Então, quando você faz uma conta pragmática também, muitas vezes o que sobra de dinheiro dentro do bolso do empreendedor é menor se ele fizer um exit lá na frente ou ele abrir capital na bolsa, mas ele tiver uma fração de percentual da empresa, do que se ele vender a empresa para um M&A estratégico, para uma grande corporação, ou plugar isso dentro de uma outra startup, mas ele começa a ter um share muito mais relevante. Então, esse é o conceito aqui por trás do early exit, mais ou menos como a gente trabalha. Ô, João, comenta um pouquinho de como que o cara se prepara, né? E lembrando, né, não tem um caminho certo ou errado. Né? A gente investe em várias empresas olhando longo prazo, né? E tem empreendedores que estão super comprometidos com longo prazo, então não existe a fórmula certa, né? Mas caso a pessoa esteja pensando no early exit, o que ela deveria se preocupar, né? Quais são os pontos que ela deveria cuidar? Bom, legal, Pedro. Até aproveitando esse gancho que tu comentou, acho que é importante esse alinhamento, né? Não tem caminho certo ou errado, mas é muito importante estar alinhado, né? Não só entre os founders, mas também entre os investidores, né? Se você vai buscar um VC, né? Você está alinhado com a tese dele, né? A tese dele é ter uma saída, né, mais cedo, né? Até uma saída com múltiplos, né? Diferentes, né? Se você não tiver esse alinhamento, inclusive no nosso livro a gente fala, né? Tem muitos exemplos de investidores que podem prejudicar a sua saída, né? Então, se você quer ter uma saída antecipada, né, uma das dicas iniciais é você ter um cuidado muito, muito claro, né, com as suas captações de investimento, com o seu contrato de investimento, né? O seu contrato de investimento, né, o seu investidor, seja investidor anjo, uma aceleradora, ou um fundo, né, ele está alinhado com essa tese, você tem a possibilidade de vender, né, às vezes você nem pode vender, né, pelo próprio contrato que foi amarrado, né, por menos do que algum múltiplo, você não consegue nem fazer, né, uma transação nesse sentido. Então, importante estar alinhado, né, saber qual é o caminho que você quer seguir,
e ter esse alinhamento com os investidores se você vier a fazer essa captação. Bom, além dos pontos óbvios, né, e, enfim, acho que a gente não precisa nem falar, né, que uma startup, para ser vendida, ela tem que criar algo de valor, né, tem que resolver um problema, tem que ter um time bom, um produto, né, acho que não precisamos nem entrar nesse aspecto, mas eu acho que uma coisa que é bastante importante, e a gente não pensa, né, a maioria dos empreendedores não pensa nisso desde o início, é ter, né, o seu business totalmente regularizado, né? Pelo menos da melhor forma possível, né? Aspectos de contratação, né? Você vai ter estagiário, PJ, CLT, né? Você vai ter, né, a formalização correta, você vai ter uma boa contabilidade, né? E fazer o processo contábil, né, de forma correta desde o dia 1. Você vai ter acompanhamento jurídico, né? Quando você vai captar investimento, né? E ter um apoio jurídico. Eu sei que todo mundo fala sobre isso, e eu também já ouvi isso quando era founder, e muitas vezes não dei, né, atenção para esses conselhos, depois tive, né, também esses mesmos desafios. Na hora de passar por uma diligência, que você recebe aí pelo menos uns 1000 documentos que você tem que mandar, que você nem imagina que existe esses documentos, aí você começa a ver, pô, eu devia ter contratado uma contabilidade melhor, né? Eu devia ter pago, né, para um advogado melhor, ter analisado aquele contrato com o investidor, né, para não ter passado por isso. A gente já viu, inclusive, casos de transações que não foram concluídas e concretizadas porque havia, né, passivos de diligência, né, irregularidades muito grandes que tomavam um risco muito grande do potencial comprador. Então, se você tem a ideia, né, o objetivo de ter uma saída de vender o seu negócio ou até mesmo captar investimento, quanto mais, né, regular, né, e correto você for desde o início e ter, né, essa governança desde o dia 1, né, ou desde o início do negócio, apesar de parecer clichê de novo, né, isso vai te economizar muito tempo, muita dor de cabeça, inclusive, né, possivelmente pode diminuir o teu valuation, né, isso é muito comum nessas negociações, se você tem passivos de diligência muito grandes, você perder valor, né, por algo que talvez poderia ter custado muito mais barato se você tivesse, né, visto isso ou cuidado disso desde o dia 1. Então essa talvez seja a principal dica que eu queria compartilhar. Perfeito, o barato que sai caro, né, aquele contador baratinho, aquele advogado baratinho que na hora da saída eu sou penalizado e eu falo, poxa, eu estou pagando muito mais agora em desconto, né? Então estão me descontando aqui muito mais por isso do que eu economizei aí com esses contadores e advogados. This is Growthaholics.